Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Como sempre, de praxe, faço questão de te agradecer por me acompanhar sempre através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também através do nosso site, o advjus.net. Aliás, também através da TV RP Canal 9 da NET. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu recebo aqui nos nossos estúdios meu colega advogado, especialista em direito do trânsito, o doutor Fabiano Padilha. O doutor Fabiano Padilha, como eu disse, é meu colega advogado, especialista na área da legislação do trânsito, com vasta experiência neste viés. Ele é sócio-detentor da banca própria, denominada Padilha Advocacia e Consultoria, aqui mesmo em Ribeirão Preto, consultoria jurídica, ok? A nossa pauta de hoje, direito do trânsito e efetividade. O ADV Jus já está no ar, fique aqui. Doutor Fabiano Padilha, muito obrigado por ter aceito o meu convite e participar aqui do ADV Jus TV. Doutor Marco, eu que agradeço e espero contribuir para todos que nos assistem. Certeza, doutor. É isso mesmo. Doutor, um assunto tão atual aí, né? O trânsito e suas implicações. E, inclusive, existem aí pesquisas, doutor, segundo as quais o trânsito mata por demais aqui no Brasil, né? Nossos dispositivos legais são atuais, doutor? Eu acredito que sim, os dispositivos são atuais, mas levando em consideração a experiência que a gente tem, a prática de todos esses anos de trabalho na área, tem um detalhe que me chama a atenção. Pois não. Os governos, né, com o passar do tempo, se aparelharam para uma fiscalização, mas eles se esqueceram da parte de educação, a base, quando o condutor vai ali no autoescola. Então eu acho que o trânsito mata muito, porque falta essa educação de base, certo, na hora de aprender. Certo. Doutor, agora o senhor acredita, né, que o sistema, por exemplo, o senhor já falou aí que poderia ser, quem sabe, mais modernizado, né, o aprendizado, foi isso que eu deprendi das suas palavras aí. Agora, já para aquelas pessoas que já estão na ativa aí, estão dirigindo já de algum tempo, e elas estão sujeitas aí ao sistema de pontuação, né, de apenação por pontuação. O que eu te pergunto é o seguinte, essa maneira de colocar ali, ó, essa infração é tantos pontos, essa é tanto, de que todos nós estamos aí submetidos, ela é justa, doutor? Olha, eu tenho para mim que ela é justa dependendo do aspecto que se olhe. Sim. Porque o que a gente vê hoje é que a fiscalização é gigantesca, excesso de velocidade, por exemplo, e o governo teria que ter um objetivo de educar o condutor. E não de arrecadar. E quando a gente vê na prática, são radares às vezes escondidos, onde as pessoas não têm conhecimento de que ali existe uma fiscalização. Onde o pessoal deveria, na real, deixar exposto o equipamento para se reduzir naquele local de risco a quantidade de acidente. Seria pelo menos uma medida mais plausível, né, doutor? De acordo com o princípio, pelo menos, da moralidade, né, que a gente tem pela Constituição Federal. Então, é importante. Agora, doutor, quando o motorista, né, ele se dá conta que faltam poucos pontos ali para que ocorra a suspensão da sua licença, né, de dirigir, ele pode se adiantar? Existe alguma medida que ele pode assim, se antepor, né, para tentar evitar o pior? Dependendo das circunstâncias, sim. As pessoas confundem como é que funciona esse sistema de contagem de pontos. Muita gente pensa que a pontuação começa no dia 1º de janeiro e termina no final do ano. O que na prática não é assim que funciona. Na prática, você tem que contar o prazo de 12 meses a partir da data da primeira infração. Então, se o cidadão teve uma infração de trânsito no dia 10 de fevereiro, aquela pontuação ela só perde a validade no dia 10 de fevereiro do ano seguinte. Independente de quando ele recebe a notificação, doutor? Independente de quando ele recebe a notificação. E contando o período de 12 meses a partir da data da infração, ele não pode atingir os 20 pontos. Atingindo os 20 pontos, ele fica à mercê de uma suspensão.
E aí, recentemente, nós tivemos uma lei que alterou essa regra para os motoristas profissionais que exercem atividade remunerada. Sim. Então, é um detalhe interessante, talvez respondendo de forma mais objetiva o que você me perguntou, o que o doutor me perguntou. O motorista profissional que exerce atividade remunerada, que é detentor da categoria C, D ou E, ele tem um benefício que, ao atingir 14 pontos, ele pode requerer a reciclagem preventiva. Olha que interessante. Ele faz a reciclagem preventiva, elimina os 14 pontos, sem ter que cumprir a suspensão da habilitação, do direito de dirigir. Eliminando os 14 pontos, ele volta para o sistema normal, para os 12 meses seguintes. Então ele teve 14, fez a reciclagem, zerou a pontuação. Ele volta a ter a possibilidade de mais 20 pontos nos 12 meses. Então é um benefício para quem exerce atividade remunerada. Certo. E é uma boa medida, porque é um profissional que depende ali da direção para o seu sustento, né, doutor? Nada mais justo, né? Com certeza, e beneficia em muito o profissional, né? Porque hoje em dia, se o cidadão foi contratado como motorista e vem a ter a habilitação suspensa, ele fica à mercê de uma dispensa por justa causa. Olha, meus amigos, um momento importante aqui no ADV Jus é o ADV Especial. Confira. Olá, amigos da ADV Jus. Dentro do direito notarial registral, hoje falarei a vocês sobre regime sucessório entre cônjuges e companheiros. O Supremo Tribunal Federal, STF, em julgamento ocorrido em 10 de maio de 2017, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, lançou a seguinte tese de repercussão geral. No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação do regime sucessório entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. Os acórdãos que foram proferidos nos dois recursos extraordinários geraram dúvidas porque omissos em relação ao artigo 1845 do Código Civil, que estabelece o rol de herdeiros necessários, ou seja, diz quem são as pessoas com direito à legítima, que é uma parte da herança que não pode ser tocada e é preservada obrigatoriamente para quem ali está referido, ou seja, as pessoas civilmente casadas, além dos filhos e pais. Por essa razão, entre outras, foram interpostos embargos de declaração em ambos os recursos extraordinários. A decisão do STF foi pela rejeição dos embargos de declaração, uma vez que a repercussão geral reconhecida diz respeito apenas à aplicabilidade do artigo 1829 do Código Civil às uniões estáveis. Não há omissão a respeito da aplicabilidade de outros dispositivos aos tais casos. Isso significa que está reservado o direito à metade dos bens da herança e a impossibilidade de exclusão da herança por disposição expressa em testamento do falecido apenas aos cônjuges, aqueles que vivem em casamento, e não aos companheiros, aqueles que vivem em união estável. Não há mais, portanto, que se falar em incerteza sobre o companheiro passar ou não a ser herdeiro necessário. Não é herdeiro necessário. Isso está bem decidido pelo STF. Afinal, a Corte Suprema reconheceu a razão da Associação de Direito de Família das Sucessões e que, na qualidade de aminus curiae, defendeu a diferenciação entre casamento e união estável, porque o primeiro é oriundo de toda a solenidade prevista na lei e a segunda é uma relação que não precisa de qualquer formalidade para existir ou extinguir-se. A liberdade das pessoas na escolha de uma ou de outra entidade familiar está preservada no STF, o que foi mais um dos fortes argumentos. Por sinal, desde o início, reconhecido pelo ministro Edson Fachin em seu voto já proferido com o seguinte teor: na sucessão, a liberdade patrimonial dos conviventes já é assegurada com o não reconhecimento do companheiro como herdeiro necessário, podendo afastar os direitos e efeitos sucessórios por testamento. Prestigiar a maior liberdade na conjugalidade informal não é atribuir, a priori, menos direitos ou direitos diferentes do casamento, mas sim oferecer a possibilidade de voluntariamente excluir os efeitos sucessórios. Voltarei em breve com mais direito notarial e registral. Até mais! Ok, muito obrigado, doutor. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo aqui, você sabe, rapidinho, voltamos já. Aguarde. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Fabiano Badilha, o doutor especialista na área do direito do trânsito. E justamente a nossa pauta é o direito do trânsito e sua efetividade. Doutor Fabiano, bloqueio de CNH, nessa hipótese que é grave, o que se pode fazer? Bom, hoje o Detran já se organizou e o bloqueio ocorre realmente quando o processo administrativo ele é concluído. Em raras situações existe um bloqueio prematuro, que aí a gente vai combater através dos caminhos legais junto ao Poder Judiciário. Mas uma vez que o condutor recebe a notificação de instauração do processo de suspensão, e um detalhe importante para quem nos assiste, o condutor tem que manter sempre o endereço da CNH, de registro da CNH e do veículo atualizado. Olha que dica bacana. Para que ele possa sempre receber a notificação no seu endereço. Porque muita gente, às vezes, faz a mudança de endereço, esquece de comunicar o Detran envia a notificação, ela é devolvida e pela nossa legislação, quando a notificação é devolvida por falta de atualização, ela é considerada válida. E a pessoa perde todos os prazos do processo. Então é um detalhe importante. Uma vez recebida a notificação de instauração, a pessoa vai ter o seu prazo de pelo menos 30 dias para poder apresentar a sua defesa. Ela vai apresentar a sua defesa, entregar no local de domicílio, na Ciretran, de local de domicílio dela. Nós vamos ter a decisão. Dessa decisão nós temos recurso ainda para a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Sim. E dentro do organograma administrativo, a JARI julgando. Se não for em favor do condutor, ele ainda pode recorrer para uma última instância administrativa, que é o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Certo. E olha que dica bacana que o Dr. Fabiano está deixando aqui. Não é o fato de você não ter recebido a notificação na sua residência, no seu domicílio, justamente porque você se mudou, que você não está notificado. A legislação fala que, nesse caso, você é considerado notificado. É isso, né, doutor? Isso. E quando a pessoa não conhece do assunto, esse é o primeiro argumento que eles colocam na defesa. Sim. Que não receberam porque, de repente, se mudaram e não atualizaram o endereço. E a pessoa, às vezes, não sabe que está confessando ali que a notificação passa a ser válida porque ela mesma não comunicou. É verdade. Doutor, agora, às vezes, até o que eu vou falar aqui pode ser até redundância ou talvez um engano meu, mas suspensão do direito de dirigir e suspensão da CNH, existe alguma diferença sim, doutor? Não. É a mesma coisa? Seria a mesma coisa, a suspensão do direito de dirigir, talvez a expressão mais técnica. Sim. Porque a maioria conhece como suspensão da CNH. Certo. E o que ocorre é a suspensão efetiva do direito de dirigir. Do direito de dirigir, né? Agora, normalmente, isso aqui é uma coisa corriqueira, né? Quando chega uma multa em casa, né? Qualquer condutor ali, o que vem na memória, a primeira reação é o seguinte, eu vou recorrer, né? Eu vou recorrer e tal, não é possível. E das duas coisas também eu acho que passam ali pela cabeça de qualquer condutor, né? Vou recorrer sim. Puxa, vou recorrer, mas será que vai compensar? Né? Então, como que pode concatenar esse pensamento, né, doutor? A necessidade ou então a vontade de recorrer justamente com a possibilidade ou então assim, aquela clarividência, né, de não ser viável ele fazer o recurso. A análise que a gente faz hoje é que realmente nem toda infração tem aquele cunho onde que seria válido, vamos recorrer, e o custo disso, o custo operacional. Então, em alguns casos, nós temos essa dificuldade na área de trânsito porque o valor da infração, às vezes, não compensa, não vai pagar o trabalho do profissional. Certo. Então, nós fazemos uma análise de todo o contexto. Aquela infração, o que mais ela vai gerar de consequência para o cliente?
Então, será que aquela infração vai gerar uma suspensão da CNH? De repente, a gente tem no escritório vários clientes, né, que possuem uma elevada quantidade de veículos no nome, e às vezes perde prazo, não indica o condutor. Então, e hoje nós temos a suspensão mínima por 20 pontos de 6 meses. Então, a consequência ela é trágica, porque uma pessoa suspensa por 6 meses, nesse período ela não pode dirigir. Se ela for pega dirigindo, ela tem habilitação cassada por 2 anos e depois tem que se reabilitar. Então, uma das dicas também que a gente deixa é que hoje é possível comunicar ao Detran o principal condutor do veículo. Certo. Então, no passado, até recentemente, esse ano, fevereiro, não era possível. Hoje eu consigo. Se eu tenho vários veículos, eu posso comunicar ao Detran que para cada determinado veículo uma pessoa é a principal condutora. E isso me alivia, porque chegando a notificação, eu não tenho que ter a preocupação de comunicar ao condutor, porque já está registrado ali e a pontuação vai para o principal condutor. Muito bem. Então, pelo menos aí do ponto de vista dos pontos, vale sempre a pena recorrer mesmo, né? Que, pelo menos nesse viés... Analisando todo o contexto, se for uma situação em que vai gerar suspensão, é bom parar para analisar, porque de repente 6 meses de suspensão pode ser pesado, e hoje quem é que não utiliza aí o veículo? É muito difícil. Como que nós vamos utilizar aí os transportes públicos? É uma situação um pouco complicada. Certo, é isso mesmo. Olha, momento importantíssimo aqui no ADVJus é a nossa estante jurídica. Confira. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Princípios do Direito do Trabalho, sob a perspectiva dos direitos humanos. Autoria Augusto Leite de Carvalho. Princípios do Direito do Trabalho. Editora LTR. Mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Mais um ligeiro intervalo, rapidinho, voltamos já. Aguarde. Arcângelo Imóveis. Venda, locação, administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo meu colega, Dr. Fabiano Padilha, que é especialista na área do direito do trânsito. E a nossa pauta é justamente esta aí, o direito do trânsito e sua efetividade. Dr. Fabiano, fala-se muito em ocorrência, né, de possibilidade de fraudes quando o assunto é trânsito, né, que existem pessoas aí que fraudaram, inclusive para obter vantagem aí, obtendo carteira, e tem também, segundo a gente vê aí as notícias, né, espertalhões que produzem, fabricam multas e mandam para casa de consumidores. Enfim, doutor, existe realmente essas implicações que a gente sabe, mas de que grau? É bastante, doutor? Sim, a gente percebe na prática que tem as emissões fraudulentas, né? E o condutor tem que se atentar bem se ele passou naquele local, que consta na notificação, naquele local, naquela hora. Se tiver dúvida, entre em contato com o órgão para confirmar se aquele auto de infração é verdadeiro. Seria o ideal, porque realmente na prática a gente vê que ocorre. Certo. Pode ser, inclusive com as multas, doutor? Com as multas, sim, principalmente. No tocante à parte de habilitação, a gente vê que tem, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma quantidade gigantesca de fraudes, né, que aconteceram no passado, hoje talvez um pouco menos, e na prática realmente não é viável, porque além de colocar o condutor, as pessoas em risco, o próprio condutor que frauda, que participa da situação, que pode responder o processo crime, né? O Detran, constatando a fraude, ele bloqueia, gera o bloqueio da habilitação, e depois, para você conseguir desbloquear essa restrição por fraude, realmente é um tanto quanto complicado, e normalmente a pessoa vai ficar sem renovar a habilitação e sem poder tirar outra enquanto não
resolver essa pendência. Certo. Doutor, a gente fala muito em recurso, né? O pessoal fala, principalmente quando foi ali, recebeu aquela notificação, vou efetuar um recurso, né? Mas por experiência própria, numa data remota, nós verificamos em certa ocasião, achamos, quem sabe, talvez podemos até ter ficado impressionados ou mal impressionados com a condição de julgadores de uma determinada Jari. Isso é coisa de praticamente aí, quase 2 décadas. Eu gostaria de saber como que se encontram hoje as condições dos julgadores dos órgãos de trânsito que são especializados para tal. Olha, é uma situação tanto quanto complicada, porque não desmerecendo outros profissionais, mas os membros que julgam os recursos, principalmente na Jari, não necessariamente necessitam de curso de direito, o que eu acho que é uma infelicidade, porque por questões técnicas. E óbvias, né, doutor? Exatamente, eles vão analisar situações que estão ali expostas em lei. Sim. Como é que uma pessoa leiga na área do direito consegue julgar? Então, assim, apesar de ter ocorrido uma melhora, porém, eu ainda acho que é muito deficiente essa parte de julgador na Jari. E, em alguns casos, no próprio CETRAN, nós temos pessoas excelentes no CETRAN, mas eu acredito que é uma situação que a gente tem que ponderar para colocar ali pessoas extremamente qualificadas, com no mínimo curso de direito, para saber o que está fazendo. Certo, da forma como está, deixa um pouquinho a desejar, com todo o respeito, né, doutor? Agora, dá para verificar, né? Eu tenho certeza que sim. Né? Mas isso aqui é para a gente sublinhar aquela pessoa que ela imagina que ela pode muito bem efetuar um recurso para um determinado órgão, doutor, e depois, na hora do julgamento, tem um outro recurso ali que foi impetrado por um motivo similar ao dele, e aquele outro recurso foi impetrado por um especialista. Doutor, é bem diferente, né? Sim, o especialista em si, ele aborda questões técnicas. Normalmente, no meu ponto de vista, vícios formais. O documento ele tem alguns requisitos. Sim. E nós vamos trabalhar em cima dos requisitos para aumentar a possibilidade de êxito do recurso. Quando a pessoa não tem a técnica, o cidadão comum, ele vai querer argumentar em cima de fatos, ou que não passou, ou que não aconteceu, só que ele não tem o conhecimento de que ali tem as anotações de um agente de trânsito que tem fé pública. Sim. Então, o que tem ali, infelizmente, tem validade, e o que ele está alegando ali, não. A não ser que seja uma questão técnica, um erro formal, que está documentado e não tem como o pessoal falar, não, isso aqui realmente aconteceu e vamos anular. Isso sem falar, né, doutor, que em muitos recursos, o senhor inclusive já deu uma dica aí, aquela pessoa que não é da área, né, para fazer os recursos ali, ele, dependendo da argumentação que ele está se valendo, ele está fazendo uma confissão. Exatamente. E assim, a gente tem conhecimento e muitas pessoas nos procuram, já quando elaboraram, de repente, o primeiro recurso, e já colocaram argumentos ali que acabaram confessando a situação e não analisando a questão técnica, né? Olha, meus amigos, um momento importante aqui no ADV Jus é o ADV Especial. Confira. Olá, hoje em Direito Condominial vamos falar sobre grupos de WhatsApp. É isso mesmo, grupos de WhatsApp, né? Muitos grupos de WhatsApp são criados em condomínios quase todos os dias. E a maioria deles, porém, acabam por trazer mais problemas do que benefícios para os condomínios, né? Esses grupos acabam ganhando muita força em épocas de eleições, principalmente. Daí um lado cria um grupo, o outro lado cria outro, e começam os embates, as discussões dentro desse grupo, né? Mas quais são os problemas que poderão advir de se ter esses grupos de condomínio, da sua participação, por exemplo, neles? Recentemente, a 8ª Câmara do Direito Privado do TJ de São Paulo confirmou a condenação de 2 moradores de um loteamento numa cidade da Grande São Paulo. Eles tiveram que pagar danos morais a 3 administradores de um condomínio em decorrência do envio de mensagens acusatórias de superfaturamento de obras num grupo de WhatsApp, que foi criado inclusive por um desses condenados, que na época
da eleição, ele queria ser candidato também. O que é que o tribunal entendeu? Que os comentários do administrador do grupo, bem como do outro morador que foi condenado também, foram suficientes para causar repercussão na esfera íntima daqueles diretores do condomínio. Sobremaneira pela publicidade dentro de um grupo onde participavam mais de 100 moradores, né? Então isso ganhou uma grande repercussão. Esse caso então ficou claro como que o direito à livre manifestação não é absoluto e deve sofrer limitações quando se trata da imagem e honra da outra pessoa. Por isso então que a reparação foi devida. Esses 3 autores receberam cada um R$5.000 por conta disso. Qual é a lição então que nós tomamos disso? Independentemente de ser grupo de condomínio, qualquer grupo, isso é um aviso para todos nós que participamos de grupo, né? Caso pretendamos fazer parte de um grupo de WhatsApp, ou mesmo de Facebook também, do nosso condomínio, estejamos sempre atentos a não cair nas armadilhas sutis de alguns moradores que sugerem que o síndico está desviando algum dinheiro, que não acredita que determinada obra custou isso ou aquilo, que custou muito mais do que acha que deveria, porque pode ser bastante perigoso e você também pode ser processado e inclusive condenado a pagar indenizações, às vezes bastante altas. Esse é o nosso assunto de hoje no programa ADV Jus. Continue conosco assistindo sempre ADV Jus Especial. Ok, nós estamos no finalzinho do nosso ADV Jus TV de hoje e eu falei com o Dr. Fabiano Padilha, especialista na área do direito do trânsito, a quem eu quero agradecer imensamente ter aceito o convite. Muito obrigado. Eu é que agradeço, me sinto muito honrado pelo convite e eu espero ter contribuído aí para todos que nos assistem com um pouquinho de conhecimento sobre a área de trânsito. Certeza, doutor. O legado vai ficar aqui. Muito obrigado. Tá certo. Olha, meus amigos, vocês podem novamente rever esse programa com o Dr. Fabiano Padilha, eu realmente recomendo. É só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjus.net. ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Forte abraço, até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720.